Louvado sejam nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Que alegria, família da misericórdia, nos unirmos mais uma vez para meditarmos sobre os escritos de Santa Faustina, que nos revelam a face misericordiosa de Jesus e do Pai. É no amor misericordioso que nos unimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje leremos os parágrafos 477 e o 92, que são um tesouro para a nossa vida espiritual. O parágrafo 477 nos diz: o silêncio é como uma espada na luta espiritual. A alma tagarela nunca atingirá a santidade. Essa espada do silêncio cortará tudo que queira apegar-se à alma. Somos sensíveis à fala, e sendo sensíveis, logo queremos responder. Não levamos em conta se é da vontade de Deus que falemos. A alma silenciosa é forte. Nenhuma adversidade a prejudicará, se perseverar no silêncio. A alma recolhida é capaz da mais profunda união com Deus. Ela vive quase sempre sob a inspiração do Espírito Santo. E Deus opera sem obstáculo na alma silenciosa. Santa Faustina nos alerta que a alma falante, aquela alma tagarela, nunca vai atingir a santidade, mas que o silêncio é como uma espada na luta espiritual. Corta tudo que queira apegar-se à alma, tudo aquilo que não deve ficar conosco, o silêncio corta. Ele não permite que o mal se apegue à nossa alma. A palavra pode ser mal usada, mascarada e usada com dissimulação. É por isso que os sábios nos ensinam que só devemos falar alguma coisa quando nossas palavras forem mais valiosas que o nosso silêncio. A razão é simples. Nossas palavras têm o poder de construir e de destruir. Elas podem gerar paz, concórdia, conforto, consolo, mas também as palavras podem gerar ódio, ressentimento, angústia, tristeza e tantos outros sentimentos ruins. O silêncio é valioso, sobretudo quando nós estamos numa situação difícil, quando é mais preciso ouvir do que falar, mais preciso pensar do que agir, mais preciso meditar do que julgar. Tanto a palavra revela aquilo que vai dentro de nós. Jesus mesmo disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Também Santa Faustina, em meio às provações, estava submetida à tentação de queixar-se ou falar mal. Por isso, ela se exercitava especialmente na difícil arte de calar. O parágrafo 92 nos diz: a humilhação é meu alimento cotidiano. Compreendo que a esposa deve assumir tudo o que diz respeito ao esposo e, portanto, sua veste de ultrajes do seu esposo deve recobrir-me também. E nos momentos em que muito sofro, procuro calar-me, porquanto não confio na língua que em tais momentos tem a tendência de falar de si mesma, e ela deve servir para glorificar a Deus
por tantos bens e dons que me concedeu. Quando recebo a Santa Comunhão, peço-lhe com fervor que se digne curar a minha língua, para que não ofenda com ela a Deus nem ao próximo. Desejo que a minha língua incessantemente glorifique a Deus. Grandes são os erros cometidos pela língua. A alma não atingirá a santidade se não tomar cuidado com a sua língua. Santa Faustina dizia que a língua deveria servir para louvar a Deus pelos dons e benefícios que Ele nos concede. Por isso, ela pedia a Jesus que curasse a sua língua, para que não ofendesse a Deus nem ao próximo, mas que o louvasse sem cessar. Nós também devemos pedir a Jesus que nos alcance a graça de poder dominar a língua, para consagrá-la completamente ao serviço da divina misericórdia. Jesus fala conosco. Santa Faustina, ela recebeu a graça de conversar com o Senhor muitas vezes pessoalmente. Poucos na história do mundo podem dizer o mesmo. Ao longo do seu diário, Santa Faustina registra muitas vezes em que o Senhor Jesus veio e falou diretamente com ela. Mas também muitas vezes ela escreveu o que o Senhor lhe disse no silêncio do seu coração. No entanto, só porque não ouvimos a voz do Senhor da mesma forma que Santa Faustina, isso não significa que Ele não está falando conosco. Deus quer que cada um de nós converse com Ele no silêncio dos nossos corações. O Senhor é a palavra feito carne. Ele está continuamente falando conosco. É preciso saber ouvir. Aí a gente pode estar pensando, bem, o Senhor pode estar falando, mas eu não sei ouvir. Bom, vamos pedir então a Ele, Senhor, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Dá-nos um coração dócil, capaz de ouvir a Sua voz. As Sagradas Escrituras dizem que Jesus disse, as ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Obrigada, Jesus, porque falas comigo. Ajuda-me a discernir o tom da tua voz no silêncio do meu coração. Conte-me tudo o que desejas e que eu me esforce a cada dia para me aproximar mais e mais de ti, Senhor. Como Santa Faustina, eu te peço, Senhor Jesus, digne-se curar a minha língua, para que com ela eu não ofenda a Deus e nem ao próximo. Que a minha língua, Senhor, vos glorifique sem cessar. Mas o mais importante, Jesus, ajuda-me a escutar a sua voz. Que eu me cale, que eu faça minutos de silêncio e que o meu coração esteja pronto para captar a sua mensagem, para ouvir a sua voz, para sentir no coração tudo aquilo que eu devo fazer. Que é que tu queres de mim, Senhor? É preciso que a gente tenha um treino. Por que não deitarmos, pedir que o Senhor venha ao nosso auxílio, que Ele fale conosco. Coloca o seu coração na mansidão do Senhor. Deixe que Ele venha povoar os teus pensamentos, que Ele dê a cada um de nós a direção que a gente pode fazer a nossa própria oração,
que a gente possa sentir o Senhor falando conosco. Filha, eu preciso que você seja assim. Ou a gente dizer, Senhor, hoje eu fiz assim, eu fiz certo, é errado. Você vai ter o discernimento daquilo que o Senhor fala com você, daquilo que o Senhor fala conosco. E são nesses momentos que o nosso coração pronto para ouvir a voz do nosso pastor vai entender quais são os desígnios de santidade que ele tem para cada um de nós. É preciso estar com o nosso espírito alerta, o nosso coração alerta, para que a voz do Senhor se faça sentir. O mundo hoje tem muito barulho. O mundo hoje tem tantas coisas, tantas mensagens, que às vezes é difícil para a gente nos recolhermos. Mas é necessário o recolhimento quando nós queremos ouvir a voz do Senhor. Peçamos a Santa Faustina que ela interceda por nós, para que a gente tenha esse dom de silenciar para ouvir o que o Senhor vai nos falar. Dá-nos, Espírito Santo de Deus, a sabedoria de silenciar, para que com a vida, com o silêncio e, quando for necessário, com as palavras, proclamemos ao mundo a grande mensagem da misericórdia. A sabedoria de silenciar para ouvir a voz de Deus. Lindo! É necessário que a gente se empenhe nesse santo silêncio. E agora, finalizando essa meditação e atendendo ao pedido de Jesus misericordioso de reparar os pecados da humanidade com a recitação do Terço da Misericórdia, vamos mergulhar nesse coração misericordioso as nossas intenções, os pedidos que nós trazemos no coração. E você que acompanha o canal Parábolas de Fé, deixe nos comentários os pedidos de oração, as suas lutas e dificuldades, e nós rezaremos por suas intenções. Peço mais que você dê um joinha, comente, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Assim nós faremos com que o YouTube recomende esse vídeo para outros usuários. A exemplo de Santa Faustina, sejamos um divulgador da Divina Misericórdia. Rezemos o Terço da Misericórdia hoje pelo Brasil, pela paz no mundo, pelo Santo Padre, pela Igreja, pela santificação dos sacerdotes, pelas vocações, pela união e santificação das famílias, pelos jovens, pelas almas do purgatório, os aflitos e agonizantes desse dia, pela cura dos doentes, sim, e pelo fim dessa pandemia, pela conversão dos que não creem, pela conversão dos pecadores, pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria e pela efusão dos dons do Espírito Santo, pelos cristãos perseguidos. E nesse ano de São José, peçamos a intercessão de São José pelas famílias, pelos trabalhadores, pelos desempregados. Agora, apresente a Jesus misericordioso as suas intenções, as dificuldades e as lutas no nosso dia a dia. Apresente a Jesus o seu impossível. Ele é o Deus do impossível. Agora rezemos o Terço da Misericórdia e não nos esqueçamos de terminar dizendo com muita confiança: Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como uma fonte de misericórdia para nós,
eu confio em vós. E ao terminarmos o terço, não vamos nos esquecer de dar o nosso grito de alegria e de confiança, dizendo: Jesus, eu confio em vós. Viva Jesus!